Pessoal, muito boa noite. Vamos dar início aqui à nossa audiência pública de Cidade Tiradentes. Deixa eu brevemente me apresentar. Meu nome é Sandro Palanca, sou servidor de carreira da Prefeitura Municipal de São Paulo. Eh, Estava na Secretaria de Fazenda, né? Que quando o Orçamento Cidadão acontecia por lá, e agora estamos todos, eu e a equipe, na Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência, CEPLAN. Estamos dando início aqui à nossa audiência pública devolutiva do Orçamento Cidadão 2025, mas já pensando na lei orçamentária aí de 2026, certo? Bom, enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu devo passar a apresentação. E eu devo ficar focado ali na apresentação. Eu não vejo a mesma tela que vocês, então eu não vejo as carinhas, né? E caso necessário, se for falar comigo, peço que seja por voz ou pelo chat. A gente tem o suporte aqui, o César Augusto Veiga de Melo Júnior, vocês todos estão vendo aqui, ele é o suporte hoje, né, e poderá interagir comigo e com todos aqui via chat. É, Ele deu um joinha aí, o César. Bom, deixa eu vir para a apresentação. Então, audiência pública devolutiva, região leste de São Paulo, cidade de Tiradentes. Ordem do dia, aqui a gente tem a dinâmica da audiência, né? A abertura. Essa primeira parte que eu estou fazendo, tem uma breve apresentação, deve demorar aí uns 25, 30 minutos, são 6h40, até 7h10 a gente finaliza essa parte. A segunda parte, apresentação das análises pelas secretarias e subprefeituras, os técnicos estão aqui, farão essa apresentação, esse esclarecimento, né? Lembrando que as análises técnicas e orçamentárias técnicas jurídicas e orçamentárias já são públicas, estão disponíveis para consulta e visualização no Participe Mais. A terceira parte é a abertura para fala de munícipes, e aqui sempre mediante inscrição. Eu vou falar no próximo slide como a gente faz a inscrição. Quarta parte, a gente abre aí para comentários dos técnicos, das secretarias e subprefeituras, se for o caso, tá bom? E aí a gente encerra a audiência. Bom, orientações gerais. Participação. Então, terão um uso da fala, até 20 participantes que se inscreverem. Para se inscrever, basta levantar a mão no momento da sua fala, habilitar o microfone. Levantar a mão não é levantar a mão que eu estou fazendo aqui, é apertar um botãozinho de levantar a mão que todos têm no seu aplicativo no celular ou no computador. Ele é uma facilidade que a nossa plataforma aqui possui, então a gente vai utilizá-lo e tem funcionado bem, principalmente porque ele dá até a ordem, né, de quem levantou a mão, e aí já fica ali definida a ordem de fala, tá bom? Então aqui o ponto 2, observação, os botões de levantar a mão podem variar de acordo com o aparelho utilizado, tá? Disponibilidade de Libras transmitido por intérprete presente ao evento. A gente tem aqui uma dupla de intérpretes de Libra, a quem aproveito esse momento para agradecer a presença e essa atuação tão importante para tornar a nossa audiência pública mais acessível a todos os públicos, tá bom? E por fim, a informação de que este evento está sendo gravado, tá? E será disponibilizado no YouTube. O local ali do YouTube é o Acervo PMSP, Prefeitura Municipal de São Paulo, Acervo PMSP. Os vídeos das audiências anteriores já estão disponíveis para visualização no YouTube. A gente chegou a fazer em anos anteriores uma transmissão simultânea nessa plataforma e também no YouTube. Não funcionou muito bem porque eram dois canais de comunicação, gerava dúvida ali na população que estava participando e, e a gente resolveu concentrar então
a transmissão no nosso aplicativo aqui, nessa ferramenta, e depois disponibilizar a gravação no YouTube, tá bom? Então, começando aí a apresentação propriamente dita, eu vou mostrar o calendário das audiências públicas. A gente está aqui em Cidade Tiradentes. Viramos aqui para a segunda aba, né, dessa página, desse slide. Vejam que as audiências elas ocorrem simultaneamente em duas por dia, né? Hoje, junto com Cidade Tiradentes, a gente tem Cidade Ademar, né? São dois eventos simultâneos. E essa dinâmica vai até o dia 3 de novembro, tá? Posteriormente, no dia 6 a gente vai ter um evento adicional, uma audiência de encerramento. Essa audiência ela é um pouquinho diferente. O foco dela não vai ser o orçamento cidadão, mas sim os outros instrumentos de planejamento que são conduzidos, né? Esse é o primeiro ano de governo, então a gente tem programa de metas, PPA e o plano de ação das subprefeituras. Então, essa audiência de encerramento deve abordar esta pauta, tá bom? Lá no dia 6 de novembro. É, bom, esse slide é para destacar para vocês o, que o orçamento cidadão ele possui ali os seus dados, informações, é, nesses dois locais aqui no ambiente virtual. Então, primeiro, o Participe Mais, que é a casa aí do Orçamento Cidadão e de participação social na Prefeitura de São Paulo, né, virtual, né? Então, é ali que você encontra informações de todas as propostas, os valores, os votos recebidos por propostas, quais foram viáveis, quais são inviáveis, tudo ali. Você precisa de um cadastro, um breve cadastro para poder participar. Participar é inserir sua proposta, inserir seus comentários e votar na etapa de votação, tá bom? É, E o site da CEPLAN é um site ali mais quadradinho, aqui não tem participação, mas ele é importante para transparência, tá? Então, os links das audiências estão disponíveis no site da CEPLAN, nesse caminho que a gente mostra aqui, né? E na aba Orçamento, você vem no Orçamento Cidadão Audiências Públicas, e aqui você tem um repositório de informações com relação ao Orçamento Cidadão anualmente. Então, você tem relatórios, os links, as etapas, e é um site de suporte, tá bom? Bom, passando, é sempre importante a gente ter uma visão geral do processo, né? Caso haja alguém aqui que esteja vendo o Orçamento Cidadão pela primeira vez. Então vamos lá. O Orçamento Cidadão, ele é o processo de participação social na lei orçamentária, no orçamento do município, tá? Então ele visa assegurar ou incorporar, melhor dizendo, incorporar na lei orçamentária demandas que vêm diretamente da população. Eu costumo dizer que o orçamento cidadão é um grande funil aí, um grande filtro, que a gente começa o processo com milhares ali de propostas, né, de demandas, e a gente chega no final com aquelas que foram incorporadas ao processo, tá bom? Então, como é que isso acontece? E além disso, o orçamento cidadão, ele possui 320 milhões de reais, são 10 milhões por subprefeitura, para assegurar, esse dinheiro ele é destinado a assegurar o cumprimento, a execução dos compromissos que são assumidos no curso do processo e são incorporados à lei orçamentária, tá bom? Então, veja que o nosso objetivo com esse recurso é garantir que os compromissos sejam cumpridos, tá bom? É um o jeito que funciona o processo aqui. Bom, vamos lá. Então, a gente começou lá em abril e maio com as audiências públicas, e essas sim, elas foram presenciais, no território, cada uma das subprefeituras, e teve as audiências gerais também.
é, de 7 de abril a 11 de maio. Então, além das audiências públicas, a recepção de propostas também ocorreu via Participe Mais, então, ambiente virtual de recepção de propostas. As propostas que foram coletadas no ambiente de audiência pública, e ali a gente teve proposta coletiva e individual, elas foram digitadas pela equipe da CEPLAN e incorporadas ao Participe Mais e seguiram todo o rito, todo esse fluxo aqui. Tá? Então, essa é a nossa primeira etapa. A segunda etapa é a de priorização pelo CPM. Então, veja bem, a gente coleta propostas, foram 3.133 neste ano, e o CPM escolhe, define as que são prioritárias, as mais importantes, tá bom? CPM, para quem não sabe, Conselho Participativo Municipal, na verdade é no plural, conselhos participativos. É um conselho por subprefeitura. Então a gente tem 32 conselhos, 32 CPMs na cidade. No caso, a gente vai estar falando aqui com o conselho da cidade de Tiradentes. Nesta etapa, o CPM define 15 propostas prioritárias. Então, daquelas 3.133, o CPM prioriza 15. Na verdade, nesse processo, o CPM ele tem a faculdade de selecionar 10 propostas daquelas que são apresentadas pela população e incorporar mais 5, tá bom? Totalizando 15 por subprefeitura. Se a gente pegar 15 por subprefeitura, 15 vezes 32 subprefeituras, o número dá 480. Então, esse é o universo de propostas que a gente tem que seguem para as próximas etapas do Orçamento Cidadão. E é sobre essas 480 propostas que vão ser elaboradas as análises de viabilidade. Essa aqui é a primeira etapa em que o Poder Executivo, a Prefeitura, é, coloca a mão, vamos dizer assim, né, nas propostas em termos de selecioná-las, no caso, um critério, né, porque é feita uma análise de viabilidade. As duas etapas anteriores, elas são voltadas à população, é a própria população diretamente por meio ali da sua participação ou por meio do CPM que apresenta e prioriza propostas. Lembrando que o CPM não é um órgão integrante da estrutura hierárquica do Poder Executivo. Eles são dotados de autonomia. Então, os conselheiros são eleitos para um mandato de 2 anos e autonomamente exercem suas atribuições. Dentre as suas atribuições está a de priorizar demandas do orçamento cidadão. Voltando aqui para a análise de viabilidade, é, os órgãos municipais, de acordo com a pertinência temática da proposta, então, se for uma proposta com o tema de saúde, vai para a Secretaria de Saúde, para o tema de cultura, vai para a Secretaria de Cultura, com o tema de zeladoria urbana, vai para a subprefeitura, no caso, Cidade Tiradentes. Então, estes órgãos analisam cada proposta e se pronunciam acerca da sua viabilidade, aqui sobre 3 critérios: técnico, jurídico e orçamentário, tá bom? Se for possível tecnicamente a proposta avançar, né, se for viável tecnicamente, então é informado um valor para essa proposta. Ela recebe um preço, obviamente que é estimado, é aproximado, mas ela recebe ali um valor associado e possibilitará depois a etapa de votação ali na frente. Pois bem. A etapa seguinte, as duas, são de recursos. Recursos a quê, Sandro? Recursos às análises de viabilidade. Tá? O objetivo dessas duas etapas é rediscutir alguma análise que eventualmente não esteja satisfatória, segundo o olhar da população ou do conselho. Pode ter recaído sobre um equipamento errado, um endereço errado, pode ter sido muito superficial. A gente, infelizmente, ainda tem esses casos, tá bom? Pois bem, a etapa seguinte é a etapa de votação popular, onde a população participa, vota diretamente no Participe Mais. Este ano a gente teve mais de 37 mil votos exercidos, tá? Foi um bom número, ainda aquém da potencialidade, mas foi um bom número. É, E a votação ocorre
apenas aquelas propostas que foram consideradas viáveis. Então, proposta inviável não é submetida à votação. E além de ser viável, ela precisa indicar que vai fazer uso do recurso orçamentário do orçamento cidadão, os 10 milhões por subprefeitura, tá bom? As propostas que são viáveis e serão executadas com o próprio orçamento das pastas, dos órgãos, né, elas não vão para votação. Porque já estavam no planejamento, já estavam previstas para acontecer, então elas não precisam de dinheiro, de recurso para que elas aconteçam. Essas propostas também não vão à votação popular. O que vai à votação é proposta viável com orçamento cidadão, tá bom? E aí a população, então, acaba por ranquear por ordem de prioridade as propostas do território e a gente vai incorporando essas propostas à lei orçamentária até que se esgote o recurso de 10 milhões, tá bom? Em algumas subprefeituras, eu diria que até em muitas subprefeituras, esse recurso não foi esgotado. Bom, a gente não consumiu os 10 milhões. Por quê? Porque as propostas não foram suficientes ou porque as propostas que sobraram, elas indicavam uma necessidade de recurso superior ao que havia disponível, né? Então, proposta que precisa de 5 milhões para acontecer, e a gente só tinha 3 ali para incorporar, né, para executar aquela proposta, porque os restantes 7 já tinham sido destinados a outros compromissos, tá bom? Então, em algumas subprefeituras isso aconteceu, a gente vai ver no próximo slide. A etapa seguinte, a etapa que a gente está, de audiência pública devolutiva online. Qual que é o objetivo dessa etapa? Transparência e prestação de contas, tá? Não é uma etapa deliberativa, é uma etapa em que a gente traz os técnicos das secretarias para que eles apresentem as suas análises. É uma etapa realmente importante de discussão com a sociedade, né? E ela busca trazer transparência ao processo. A última etapa, a etapa de monitoramento, ela já acontece no ano que vem, tá? Então é a etapa de execução. Como é que é feito esse monitoramento? O monitoramento ele é feito a cada 2 meses. A Secretaria de Planejamento provoca cada órgão que tem as propostas a atualizar o status da execução. Então, em que status que está em execução? Está em fase de licitação? Está em fase de contratação? Já começamos a obra? É, e como a gente tem propostas dos mais variados tipos aqui, né? Então, a gente tem status dos mais variados tipos também, tá? Então, a etapa de monitoramento. Mas é importante ressaltar que quem executa as propostas, e nesse caso já não são mais propostas, a gente já chama de compromissos, porque foram incorporadas à lei. Quem executa esses compromissos não é CEPLAN, são os órgãos responsáveis pela análise de viabilidade que assumiram esse compromisso. Qual é o papel do CEPLAN nisso tudo? É dar publicidade dessas informações. E isso é feito no Participe Mais, tá bom? Eu estou salientando isso porque é um ponto que já apareceu em outras audiências, como é que funciona o monitoramento e cobrando o CEPLAN por informações, às vezes, que não são de responsabilidade do CEPLAN. O nosso compromisso é com o processo, com o fluxo de informações e com a transparência, divulgação e publicidade das informações que a gente solicita e recebe dos órgãos, tá bom? Bom, vamos ter uma visão geral aqui. Propostas viáveis e eleitas. São 182 propostas priorizadas, viáveis e eleitas, sendo 185 compromissos, tá bom? Com recursos do orçamento cidadão, fazendo uso daqueles 10 milhões por subprefeitura. Além disso, 48 propostas foram priorizadas e serão realizadas com recursos próprios dos órgãos, tá bom? Por que 185 e 50 compromissos? Eu tenho 182 e 48 propostas priorizadas. A gente tem algumas propostas que foram avaliadas por mais de um órgão e mais de um órgão assumiu esse compromisso, tá? Então a gente tem 182 propostas mais 185 compromissos viáveis e eleitos com recursos de orçamento cidadão, e a mesma coisa aqui
nas que são realizadas com recursos próprios, totalizando 230 propostas, 235 compromissos, cuja execução será monitorada em 2026, além das indicações e recursos remanescentes. A gente traz aqui um quadrinho que é recurso remanescente, que é aquela parcela dos 10 milhões que não foi alocada em propostas, em compromissos por cada subprefeitura. O que que acontece com esses recursos? Eles vão para o CPM, e o CPM precisa indicar o que fazer com eles até o final deste ano, tá bom? Qual é o tamanho desses recursos? 70 milhões praticamente, tá? 250 milhões foram alocados em propostas e 70 milhões não. É, então vamos ver o tamanho aqui e os remanescentes por subprefeitura. Então a gente tem neste slide informações de quais subprefeituras conseguiram esgotar e quanto que elas alocaram em compromissos do orçamento cidadão, seguindo o rito do processo, e quanto que sobrou aqui de remanescente que o CPM deve indicar. No caso da cidade de Tiradentes, a totalidade dos recursos, e isso é o melhor cenário, a totalidade dos recursos foi direcionada, já alocada conforme as demandas do orçamento cidadão. O CPM vai ter esse trabalho poupado, tá bom? Ermelino Matarazzo também é a mesma coisa, sobrou R$ 375, aqui a gente considera esse valor irrisório para fins do que se propõe. Goianazes também, R$ 6.000 é um valor irrisório. Jaçanã Tremembé, Amoca, Santo Amaro, então são aquelas subprefeituras em que a gente teve pouco remanescente. Por outro lado, Vila Maria, Vila Guilherme, Jabaquara, a gente teve um remanescente muito grande, tá bom? E o CPM deve indicar o que fazer com ele até o final deste ano. Pois bem, participação social, propostas e votos por subprefeitura. Então, ainda aqui, no contexto de uma visão geral do processo, a gente traz informações de como se deu, como foi a participação da população nessas etapas, tá? Então, o número de propostas que foi coletado por subprefeitura, tá? Então a gente tem aqui cidades de Tiradentes com 110 propostas, acho que foi um bom número, talvez esteja na média superior aí, e com 56 votos, tá? O número de votos é que foi pequeno comparado a outras localidades. Talvez eu vejo aqui só Vila Maria, Vila Guilherme que teve menos votos do que a cidade de Tiradentes. A cidade de Tiradentes ficou devendo aqui nessa etapa de votação. Um pouco porque não tinha proposta concorrendo, tá? Não tinha demanda que estava competindo uma pela outra. A gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, aqui a gente traz os dados agora da subprefeitura, tá? Então, as 110 propostas recebidas, 82 delas foram no Participe Mais, online, e 28 foram no evento da audiência pública, todas as 28 propostas coletivas. Foram 57 pessoas presentes na audiência e 18 pessoas se inscreveram para falar. Tá bom? A gente traz aqui um lembrete do Orçamento Cidadão. Todas as propostas, resultado de priorização, as análises de viabilidade, os recursos, as análises dos recursos, o valor associado a cada proposta, o número de votos que elas receberam, além de outros dados, por exemplo, o nome do autor da proposta, quando que ela foi inserida, a quantidade de curtidas, né, de apoios que essa proposta veio recebendo ao longo do processo, comentários, há um campo de comentário. Então, tudo isso está publicado, divulgado e acessível a qualquer pessoa lá no Participe Mais. O objetivo disso é dar transparência ao processo, tá bom? Eu acho que a gente tenta primar pela transparência. A gente recebe, às vezes, reclamação aí de pessoas dizendo que o processo não está transparente com relação principalmente ao monitoramento e a queixa, tá bom? Mas não é que ela não está transparente, é que as informações disponíveis, elas não são suficientes para atender ao que se espera, ao que essa pessoa desejava, tá? Deseja receber enquanto informação. Mas a transparência existe, a informação está lá, ela é solicitada e o que a gente recebe de informação está disponível ali no Participe Mais, tá bom? Bom,
ainda voltando aqui para a cidade de Tiradentes, em específico, engraçado que eu tinha colocado isso aqui com cores diferentes, mas para mim, ou eu estou daltônico, ou tá tudo meio igual aqui, né? Mas a gente tem as 15 propostas recebidas e como é que cada uma delas foi considerada. Então a gente tem essa aqui, a 651, a 858 e a dos 2635, viável com recursos do orçamento cidadão, e elas serão executadas e os 10 milhões de reais é, estão dispostos nessas propostas. Além delas, a gente tem uma aqui viável com recursos próprios, que é a 720, tá bom? Ela deve ser executada com recursos próprios, além da 3300, regularização fundiária na cidade de Tiradentes, tá bom? A gente vai falar sobre elas. O que que a gente traz aqui então nesse ambiente, né, nesse evento? As análises de viabilidade de cada uma dessas 15, tá bom? Por final, um dado orçamentário aqui, a gente tem aqui o projeto de lei orçamentária, que foi enviado à Câmara, ele estimou as receitas da cidade em 135 bilhões de reais. Isto é o tamanho do nosso orçamento. Ele é praticamente 8% maior do que o que foi estimado no ano passado, que era da ordem de 122 bilhões de reais. Se a gente considerar a inflação, a gente vê que o orçamento cresceu bem pouquinho de um ano para o outro. E aqui a gente tem as principais alocações daqueles 135 bilhões por função orçamentária. Então, ele é daquele montante, 30 bilhões são destinados para educação, 25 para saúde, praticamente 10 para transportes, 16 para urbanismo, e aqui se enquadram as 32 subprefeituras, e aí por aí vai. As principais funções orçamentárias a gente aponta aqui, para fins também eh, de transparência, de mostrar para a população. Falando em transparência do orçamento municipal, eu queria fazer uma divulgação desta ferramenta, deste caderno do orçamento, tá bom? Ele é a lei orçamentária em linguagem simples e inclusiva. Então, é feito um esforço de usar uma terminologia não técnica, para que pessoas que não dominem o linguajar, a terminologia técnica orçamentária, consigam entender aí como funciona o orçamento da cidade e aonde estão as principais alocações. Tá bom? Este é o nosso caderno que está em vigor, né? Que a gente mostra a lei orçamentária de 2025. E no começo do ano que vem, a gente deve fazer o caderno de 2026 até o mês de março. Ele deve estar sendo divulgado aí. Peço que atentem, a esta divulgação, tá bom? Hoje em dia ele é divulgado no site da Secretaria da Fazenda, Contas Públicas, Caderno do Orçamento. No ano que vem, eu imagino que ele esteja no site da Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência, da CEPLAN, também no lateral à esquerda, similar ao que a gente tem na Secretaria da Fazenda, tá bom? Eles fiquem atentos ao lançamento do Caderno do Orçamento, ele é uma ferramenta importante de transparência. Pois bem, com isso eu encerro aqui esse minha primeira abordagem, como eu disse, praticamente 7h10, né? São 7h07 aqui no meu relógio. E a gente passa para a segunda etapa, que é a etapa de análise das propostas, ou divulgação, comentários, sei lá qual a melhor expressão, talvez comentários, sobre as análises técnicas, jurídicas e orçamentárias das propostas de Cidade de Tiradentes. Para isso, a gente tem aqui os técnicos presentes. Eu vou precisar parar de compartilhar minha tela e compartilhar a outra. E com isso, peço uma ajuda aqui ao César, para que ele me ajude se há algum comentário no chat ou alguma autoridade presente que deseje fazer o uso da fala, uma breve saudação aqui, a gente abre a palavra. César, tem alguém que a gente precisa
Dar um destaque ou podemos seguir? Não só a Kelly Oliveira que levantou a mão. Não sei se a Kelly quer dar uma palavrinha agora. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Oi, Kelly. Tudo jóia? Então, eu vi aí, eu só queria depois que você. Eu anotei aqui as propostas que vão ser de recursos próprios. Kelly, você é Aí, munícipe? como que a gente faz para acompanhar essas propostas que Kelly, está sendo. só um segundo. Desculpa, você é munícipe? Eu faço parte. Ai, desculpa, eu não me apresentei. Você é do CPM? Eu faço parte do CPM da cidade de Tiradentes. Eu vou pedir a gentileza que na etapa seguinte você se inscreva e aí você pode falar, fazer uso da fala, tá bom? Mas Ah, nesse momento a gente estaria antecipando. Podemos seguir tá bom. assim? Eu acho que é a melhor forma. É, Então eu vou seguir convidando os técnicos aqui das secretarias para falarem a respeito das, eh, das propostas. Deixa eu buscar minha tela aqui, que é esta. Segundo, eu acho que a gente vai começar com o pessoal da Secretaria Municipal da Saúde. Temos alguém da saúde aqui que puder me ajudar, César? E a Evanilson, na saúde. Oi, Evanilson, tudo bem? Gente, então esse aqui é o painel que a gente traz. Veja que estamos aqui selecionando Cidade de Tiradentes. Ele apresenta todas as 15 propostas aqui. Eu vou filtrar por órgão, deve aparecer as da saúde. E aí eu vou pedir para que a Evanilson as comente, ou só ela, ou se tiver mais gente aqui, tá? Evanilson, você está aqui? Te vejo. Oi, Sim, te já abri vejo. minha câmera, boa noite. Tudo bem? Boa É, noite. Vamos falar primeiro sobre a 256. Hospital Público Veterinário foi infelizmente considerada inviável, né? isso. Na verdade, a Ecosap, né, que é responsável pela construção dos hospitais veterinários, e ela não faz, nesse momento, até pela própria escolha dos munícipes, Cidade de Tiradentes tem outras prioridades, não que não seja importante para o território, mas nesse momento é inviável a proposta para o território. Ok. É, Vamos passar para a próxima, 860, ampliar o posto de saúde Barro Branco 2, também foi tida por inviável, né? Essa proposta, na verdade, ela não, acho que não, deu uma olhada lá, parece que não recebeu nenhum voto. Ela é inviável neste momento, mas já existe, inclusive, uma manifestação do próprio Conselho Gestor desta unidade de saúde de fazer a ampliação. É a unidade que foi construída há muitos anos atrás, uma população pequena, mas a gente está tramitando via processo SEI, a ampliação, na verdade, via aquisição de um espaço que é do próprio município, né? Hoje esse espaço está ocupado, então a gente precisa estar nesse processo de tramitar junto com as outras secretarias a aquisição desse espaço para ampliar a UBS Barro Branco. Ela é inviável pelo orçamento cidadão, mas a gente está fazendo essa discussão, a gente está buscando essa ampliação via outros recursos. Não, perfeito. Acho que esse esclarecimento é importante que você traz. É, Neste momento, a proposta foi considerada inviável para fins de orçamento cidadão. Mas não é que ela não faça sentido ou que ela não seja importante, até Uhum. sob a ótica da própria Secretaria de Saúde, né? É que não foi possível, nesse momento, firmar um compromisso. E por conta dessas razões que estão apontadas aqui, né? Tendo em vista a unidade não possui espaço para ampliação, informamos que o Conselho Gestor pleiteia uma área que está em uso pela educação, onde atualmente funciona um parque para alunos da EMEI Tiradentes 4. Então, a proposta faz todo sentido, imagina que esteja até alinhado com o Conselho de Saúde, né? Isso. É, mas no orçamento cidadão, infelizmente, não foi possível contemplá-la, não foi possível assumir esse compromisso. De qualquer forma, seguimos aqui na
na expectativa de que no futuro breve, né, ou ainda em 2026, só que fora do orçamento cidadão ou nos anos seguintes, a gente consiga contemplar essa demanda. Vamos para a próxima? 862? UBS na Rua Asa Branca, no Jardim Nova Vitória. É a mesma situação. Nós ainda aguardamos, a gente já fez essa discussão, fez essa avaliação, inclusive no dia da própria construção do Orçamento Cidadão, mas a população do Jardim Vitória ainda aguarda a construção da UBS do Jardim Vitória, que é uma luta de muitos anos, acho que desde 2019, né? Hoje a gente já conseguiu, depois de muita luta, a gente conseguiu efetivar esse terreno, que era um terreno particular. A prefeitura comprou o terreno, a gente já iniciou a limpeza, o cercamento, faz parte do plano da prefeitura a construção da UBS do Jardim Vitória. Então, para o orçamento cidadão, a gente tem um prazo ali para execução. Não haveria tempo hábil, porque a gente teria que procurar terreno, a gente tem uma outra UBS no mesmo bairro ainda em andamento, então a secretaria considerou que neste momento é a mesma coisa, não que não seja necessário, mas nesse momento, com esse recurso, não é viável. Perfeito. Vanilson, vamos para a próxima. UBS Que no Jardim Souza Ramos. É a mesma situação. Também foi considerada, na verdade, para essa proposta ainda, quando a gente pensa, e aí você vai ver em outras situações, acho que do Hospital Dia, quando a gente pensa na construção de uma UBS, são várias variáveis que nós temos que considerar. A primeira coisa precisa do terreno. A Secretaria da Saúde hoje, ela não constrói em qualquer espaço, principalmente Cidade Tiradentes tem a questão da análise do verde. Então, o primeiro passo para quando se solicita uma UBS, é imaginar onde é que essa UBS vai ser construída, a distância entre um equipamento e outro, e não é só o terreno em si, a UBS é a estrutura física em si. Tem toda uma estrutura, profissionais, como é que essa UBS vai se manter ao longo dos anos. Então, para este território, a gente ainda não tem essa discussão. Para essa UBS ainda não foi feita essa discussão. Não chegou ainda, não tem nem formalmente, via processo SEIA, não chegou à Secretaria da Saúde nenhuma solicitação. Mas a necessidade, ela existe. Existe um vazio assistencial ali que a gente precisa reavaliar. Perfeito. E aqui a última é do Hospital Dia, na Rede Hora Certa, também em Cidade de Tiradentes. Essa proposta ela foi considerada inviável pela secretaria, porque já existe para o orçamento cidadão, porque já faz parte do plano da secretaria a construção do Hospital Dia em Cidade Tiradentes. Nós temos já o espaço, ele veio para a saúde efetivamente em maio, junho do ano passado, foi quando a gente conseguiu o termo de permissão de uso. É um terreno que fica na Rua Santo Riso, funcionava uma ONG, e aí teve toda uma discussão, a ONG também estava pleiteando, então a secretaria, hoje, esse espaço, ele já está sob posse da Secretaria Municipal da Saúde. Semana passada a gente já começou a limpeza desse terreno, é uma necessidade do território, nós não temos esse serviço, então nós já começamos com a limpeza do terreno, já vai começar o cercamento, e ele já consta também no planejamento da própria Secretaria da Saúde, então não fazia sentido você inserir essa construção no orçamento cidadão. Até pelo valor, né? Porque o hospital, ele supera isso. em muito os 10 milhões de reais do orçamento cidadão. Então, também faço coro aí à tua análise, é necessário, ele se coaduna com a análise da própria Secretaria de Saúde, mas não é o tipo de proposta que cabe no orçamento cidadão. A gente está falando de um hospital dia, né? Ele é bem superior o valor. Ô, Sandro, mas eu trago, se me permite, aí eu gostaria de trazer notícias do Orçamento Cidadão, não sei se é nesse momento, do ano passado. Agora, posso falar? Que aí nós fomos, a proposta
a população elegeu foi a construção de um CAPS álcool e drogas em Cidade Tiradentes com um orçamento cidadão. Então, foram destinados 10 milhões, né, para essa construção, e a Secretaria Municipal de Saúde assumiu esse compromisso. Foi publicado em Diário Oficial no dia 15, agora, a empresa que vai executar essa construção, ela tem um prazo de 18 meses corridos, né, para entregar, né, e já está em vias de iniciar, porque assim, para a empresa, quanto mais rápido iniciar essa construção, melhor. Mas é um terreno que foi cedido, a gente já vinha procurando, já tinha essa discussão no Conselho Gestor de Saúde da construção, era uma demanda do Conselho Gestor que trouxe para dentro do Orçamento Cidadão, e tivemos a felicidade de conseguir que esse recurso fosse destinado para essa construção. E aí a gente espera, né, que se inicie o quanto antes essa construção. Estamos bem otimistas. Deixa eu ver o que mais fica situado. O que eu ia colocar? Esse terreno, nós procuramos vários imóveis aí na cidade de Tiradentes, estávamos com dificuldades, e quando a gente levou para o subprefeito, fez no dia do Orçamento Cidadão, ele cedeu um terreno que fica na rua Engenheiro Carlos Grazia, né? Foi cedido pela própria subprefeitura. É um terreno que tem mais ou menos uns 3 mil metros quadrados, então a gente vai ter um CAPS à altura da nossa necessidade. Era isso. Perfeito, Evanilson. Muito legal. Eu acho sempre importante a gente trazer informação, até o objeto dessa nossa audiência aqui é falar sobre as propostas desse ano. Mas como você tem informações sobre as do ano passado, que estão sendo executadas agora, né? Eu acho que sempre enriquece e também dá uma tranquilidade aí para a população. Você falou que teve o resultado agora no dia 15, né, de outubro, da Isso, foi definição de qual publicado em será o Diário prestador. Oficial, né? Já a empresa Isso. que vai executar a construção. Provavelmente não está atualizado ainda no nosso monitoramento do Participe Mais, porque é muito recente, tá bom? Isso. Mas na próxima etapa deve estar atualizado, tá bom? Evanilson, eu acho que é isso, a participação da saúde. Agradeço muito teus comentários, acho que foi bem importante. A gente teve um monte de proposta inviável ou não contemplada, mas que, na verdade, serão executadas pela Secretaria da Saúde, mas eu diria que umas 3, pelo menos. Mas ali, fora do nosso processo de orçamento cidadão, eu acho que isso é importante. Isso é legal também, talvez fazendo um comentário aqui, esse nosso processo aqui, além dos compromissos, ele traz à discussão e apresenta para as secretarias as prioridades, as demandas e força um posicionamento. É um instrumento de participação que, mesmo quando não contemplado, mesmo quando inviável, né, a gente vê resultado, né? É o caso aqui que a gente viu com as propostas ali da saúde. Vanilza, novamente obrigado. A gente vai passar para a próxima. Estou à disposição. Sim, se a gente tiver comentário de algum munícipe aí ao final, você puder voltar, eu agradeço. A próxima que é Tem o Alessandro Lopes do Direitos Direitos Humanos. Humanos. Vamos para Isso. Direitos Humanos. Deixa eu mudar Boa noite aqui. a todos. Ô, Alessandro, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Deixa eu colocar no silencioso aqui. Alessandro Soares, Direitos Humanos. Eu sou coordenador de Planejamento e Informação, e eu sou um dos membros da minha equipe que assiste a gente está em pelo menos 10 audiências públicas. Gente, tem pelo menos 2 propostas que a gente podia conversar. Não sei se vocês conseguem me ouvir bem. Deixa eu ver qual que você está primeiro aí. É a 651. 651. Acho que essa é mais fácil. A gente sempre faz 2 análises, uma sobre viabilidade técnica, outra sobre viabilidade econômico-financeira. Então, sim, dentro do que foi proposto, a proposta se adequa às atribuições da SMDHC, a coordenação de proteção ao imigrante e ao trabalho decente, e também está dentro da política municipal para a população imigrante. Então, ela é viável tecnicamente e orçamentariamente, tá? A gente já faz isso usualmente em algumas subprefeituras, levando em conta os eventos anteriores, custa por volta de R$10 mil.
Esse valor considera um gerador de 400 kVA, tá? E, eventualmente, precisa de mais alguma coisa se o local não tiver disponível computador e roteador de internet. Mas a gente acatou tanto em termos técnicos como em termos financeiros, tá? Legal, A próxima, Alessandro. a- Essa proposta ela é um valor quase irrisório, assim, né? Mas acho que ela denota a política de estar até ali e prestar essa demanda de mutirão e de emissão de documentos para imigrantes. A próxima é o DPCA a 725, voltado ao atendimento de crianças e adolescentes. essa eu vou dar o nosso posicionamento técnico, mas tem uma consideração adicional. Basicamente, as delegacias de polícia são unidades policiais e, por lei, ela não pertence à prefeitura, ela pertence ao Estado, tá? A resposta que a gente colocou aqui diz que não seria competência da SMDHC, mas tem um passo a mais, ela não seria nem de competência do município, por isso que talvez não tenha ido para outras secretarias, tá? Então, a gente pode falar sobre quais são. Então, por exemplo, aqui a gente fala especificamente um decreto estadual chamado número 52.213 de 69, onde fala a Polícia Civil, para atendimento de suas finalidades, terá a seguinte estrutura. E daí lá no meio tem unidade policial. Então, a gente não consegue agregar mais do que isso. Além de não ser competência da SMDHC, não seria nem da prefeitura montar uma delegacia de polícia lá. Tá? Boa. Alessandro, eu acho que a gente conseguiria falar também sobre a proposta 840, né? Que ela Sim. foi endereçada inicialmente para a educação e depois também para direitos humanos, né? Isso, então só até em paralelo ao que aconteceu com a outra, quando a gente diz que a secretaria não é responsável por, o pessoal do CEPLAN direciona para quem seria a responsabilidade. Na anterior não tem para quem direcionar porque é Estado, então não teria posicionamento. Aqui foi diferente, aqui estava escrito, qual que é o nome, me fugiu aqui, acho que é uma Criar central banco de alimentos para rendimento escolar. Banco de alimentos escolar inicialmente foi para a educação e depois veio para cá. Sim, isso é competência de SMDHC. A SMDHC tem uma secretaria executiva chamada CESANA, Secretaria Executiva de Segurança Alimentar, Nutrição e Abastecimento. Desculpa, gente, eu falo muito rápido e até atrapalha para Libras. É que para a gente essas siglas são normais. E CESANA necessariamente cuida de abastecimento e segurança alimentar. Então, sim, seria com eles, tá? O que eu posso dizer, foi classificado como inviável, eu não consigo te dizer se é técnica ou orçamentariamente, a gente não conseguiu recuperar esses dados no sistema, a gente está em vias a gente teve uma mudança na equipe, e agora a gente está tentando procurar das justificativas, mas não muda a ideia de que não será feito. Eu me comprometo a ir buscar essas respostas no sistema do orçamento público, né? Me fugiu o nome do sistema. E a gente dará publicidade ali no Participe Mais, tá bom? Assim que a Participe gente mais, tiver tá? o textinho. Alessandro, meu caro, agradeço a tua participação imensamente. Vamos passar para a próxima secretaria que vai nos Obrigado. ajudar aqui, que é a própria subprefeitura, correto? Pela subprefeitura temos o Vitor Mensinger. Espera aí que eu tenho que... Com licença. Tudo bem, gente? Tudo bem, Vitor? Deixa eu fazer o filtro aqui. A Bom gente dia. começa com a 852, reformar a quadra de futebol, implantar a pista de skate. Tudo bem contigo? Tudo bem. A palavra é sua. Bom, na verdade, com licença, tá? Na verdade, essa proposta não teve viabilidade. Se eu não me engano, eu acho que não teve voto suficiente. E por isso a gente acabou não sendo adicionado pelo setor técnico no Participe Mais. Ok. E tenho talvez uma análise um pouco mais detalhada aqui no parecer técnico e orçamentário. Sim. A nossa próxima é a contenção de talude na Isso. Rua Duas Araras, a revitalização de praça e Perfeito. áreas verdes. Essa foi Perfeito. considerada viável, né? E aí é o que tem Sim. o maior orçamento.
Sim, essa obra, na verdade, é uma vontade do Orçamento Cidadão, das comissões, aparece já mais desse ano. Perdão. Felizmente, esse ano conseguiu ser contemplada, já é uma vontade, uma demanda da população aqui na comunidade, em diversas reuniões, e enfim. E dessa vez encaixou, o setor técnico do CPO, eles foram convergentes com a execução da obra, com a possibilidade de execução, e conseguimos, felizmente, incluir já no orçamento do Participe Mais e aí contemplar no Orçamento Cidadão no próximo ano. Perfeito. Aí eu só vou ler o compromisso aqui. A Claro. Subprefeitura de Cidade Tiradentes assume o compromisso de executar a proposta que contempla a contenção do talude, localizado Isso. na Rua Cachoeira dos Araras, bem como a revitalização da praça e das áreas verdes do entorno. Foi estimado em 7.590 mil reais. Acho que é a principal proposta aqui contemplada e que tem direcionado para ela o grosso do orçamento. Lembrando que esse é um orçamento ainda estimado, tá? Então, Sim. na etapa de execução do ano que vem, ele pode sofrer algum ajuste. E aí a última é reformar a Praça do 65 e a Praça da Bíblia. Perfeito. Apareceu a proposta, como também o orçamento ele foi muito parecido para fechar próximo dos 10 milhões. Teve votação, é uma demanda também. Felizmente, até o Leonardo está aqui, Leonardo Reck, da Coordenadoria de Obras, o setor avaliou a possibilidade de execução, conseguimos enquadrar no orçamento para o 2026. Então, contemplou no voto, contemplou na execução e também fechou o orçamento como é proposto pelo programa. Leonardo, se quiser fazer uso da palavra. Esse também era um pleito, boa noite, né? Esse também era um pleito que já vinha do Conselho Participativo, já é um pleito da população do local também. São áreas que necessitam de uma intervenção de reforma e, felizmente, para o ano que vem estamos contemplados aí para a gente poder executar. Tanto ela quanto, só complementando, a contenção das duas araras lá também, que a gente faz um trabalho de monitoramento, faz um trabalho de manutenção, mas são áreas que necessitam de investimento e reforma para melhorar a população lá, para toda a população. Tá bom. Você conhece pessoalmente os locais ali? Realmente é uma Conheço. demanda necessária, né? Faz todo sentido. Todo sentido. Perfeito, Essas duas pessoal. são bem viáveis para execução, viu? Tá. Então, já no começo do ano que vem, vocês já vão ter orçamento e já fica aqui encarecidamente, meu pedido de não deixar para o final do ano. Então, vamos começar o processo de empenhar recurso, reservar, contratação de obra, para a gente não chegar no final do ano e ficar correndo aí para executar propostas. Beleza? Pessoal, agradeço muitíssimo a participação Pode de deixar. vocês. Muito bom, obrigado. Vamos seguir para o próximo, que eu acho que é Educação, Secretaria de Educação, correto? Isso, aí tem o Robson Maida. Não vejo ele. Boa noite a todos. Boa Eu noite, Robson. vou falar a respeito da proposta 735, que foi submetida para análise Bom, eu represento a Coordenadoria de Obras da Secretaria de Educação, tá? Uhum. Então, essa proposta 735, que é a construção de escolas de ensino fundamental e médio no bairro Vila Yolanda 2, foi submetido para análise técnica, né, da nossa coordenadoria. E nós consideramos ela inviável, mas não porque a educação não quer construir escolas, assim como a saúde quer atender essas demandas que envolvem a saúde, mas por conta do valor, principalmente. O montante para a construção de uma escola é muito alto para a gente poder contemplar ela no orçamento cidadão, e nós não temos, infelizmente, o planejamento agora, orçamentário, para construir, para contemplar essa construção com recursos da própria secretaria, tá?
mas nós deixamos registrado no nosso, lá com o núcleo de construções, né, da nossa coordenadoria, e nós vamos fazer, dando uma explicação, né, porque para a gente construir uma escola, primeiro a gente precisa realizar os estudos de demanda por vagas, para ver se a região naquele momento está precisando de uma IMF, ou de uma EMEI, ou de um SEI, entendeu? A gente tem que, tendo sinal positivo nesse sentido, a gente vai fazer o estudo de viabilidade técnica e econômica, verificar a disponibilidade orçamentária para a gente pleitear recursos, poder construir. E para ter uma ideia, os recursos envolvidos para a gente construção de uma escola, de uma EMF, gira em torno de 70 milhões de reais. Isso se a gente não, sem a gente considerar a eventualidade de eu precisar desapropriar um terreno ou um imóvel para construir essa escola, entendeu? Então foi por esse motivo que a gente acabou julgando ela inviável. E só quero acrescentar um ponto, né, que foi solicitada a construção de escolas de ensino fundamental e médio. Município de São Paulo, a esfera municipal, ela é responsável pelo ensino, pela educação infantil e o ensino fundamental. Então a gente teria que desmembrar isso. O governo do estado fica com a competência de oferecer o ensino médio. Então, teria que ser feito a solicitação para as duas esferas de governo. Prefeitura, como já foi feita com o ensino fundamental, e o governo do estado com o ensino médio. Tá? A Esses gente, são os esclarecimentos que eu tenho para passar. a gente podia, sei lá, pleitear um orçamento cidadão aí no governo do estado, né? Quem sabe? Pode ser. Eu acho, eu pelo menos desconheço a existência, pelo menos os modos que a gente faz aqui na cidade de São Paulo. Ô, Robson, eu vou te fazer uma pergunta, você fica à vontade se não souber responder. É, eu sei que existe o plano de educação municipal, né? Eu não sei qual é a periodicidade, eu sei que existe um que é decenal, mas não sei se existem planos de período mais curto. Acredito que se existir, talvez seja ali o lugar, a hora adequada para se discutir esse tipo de pauta de construção de escola, né? Não sei se você vai ter essa informação de existe o plano, em que pé que ele está, ou não. E Mas eu essa não seria a tenho minha essa dúvida. informação para te passar. Não sei se tem mais alguém da educação aqui, talvez alguém que seja mais ligado à área pedagógica, que possa É. dar essa informação, eu não sei. É, eu também acho que os planos de educação, eles são um pouco mais da área pedagógica, curricular, e não tanto de ocupar vazios ou preenchimento de escolas. Mas é uma dúvida de leigo, peço desculpas por ter te colocado nessa saia justa aí, mas fique tranquilo, tá bom? É, obrigado. Tem mais uma, né? Tem mais uma para a gente falar. Não, a 840 é aquela do Banco de Alimentos que já foi comentada pelo nosso colega da Cesana, de Direitos Humanos, o Alessandro. Robson, muito obrigado pela tua participação aqui, esclarecimentos. A gente vai seguir com a Secretaria Municipal de Transportes, certo? Isso, acho que tá a Mariana Guimarães. Isso, boa noite. Já estou chegando aqui, feito. Cadê a Mariana aqui? Oi, Eu, Mariana. por algum motivo, minha câmera não tá abrindo aqui, mas Não tem, vocês me não ouvem, tem né? problema, te escutamos bem. Ah, então tá bom. Bom, em relação à revitalização do terminal metalúrgico, né, que veio para a gente fazer essa análise, a gente considerou viável com recursos próprios. Essa revitalização ela já está prevista de ser feita no âmbito da PPP dos terminais, né? Então, a própria concessionária que agora administra o terminal, ela vai fazer essa revitalização, toda a reforma do terminal. E aí, em relação à cobertura dos pontos, a gente também colocou no nosso parecer que, em relação aos pontos que ficam fora, né, do terminal, no sistema viário, aí pode ser feita uma solicitação pelo 156, que aí é pela SP Obras. Acho que é isso. Tá.
Legal, perfeito, Mariana. E aí, como é com recursos próprios, obviamente que é menos amarrado, né, em termos de período, já que vai ser o recurso da Secretaria Municipal de Transporte, mesmo que não finalize no ano que vem, como costuma acontecer com o Orçamento Cidadão, vocês ainda têm aí mais prazo para fazer a execução. Obrigado, Mariana. A gente segue com o próximo, que é SMADS, Assistência Social, é isso? Isso. Mas eu não tô localizando. Isso sou eu. Ah, o André? Isso, André, é isso, exatamente, estou aqui. Posso começar? Sim, André, te ouvimos. Perfeito, perfeito. Boa noite a todos e todas. Eu sou André, eu sou analista de políticas públicas e gestão governamental da SMAD, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. A proposta que veio para a gente avaliar, 729, é a criação de um novo CRAS, um centro de referência da assistência social, né? Que está ligado à gestão básica da assistência social. A gente analisou essa proposta como inviável e, embora o distrito ele esteja na segunda posição de prioridade no que tange questões relacionadas a atendimento a famílias, que é um ranking construído pela nossa coordenação de vigilância socioassistencial, a motivação da inviabilidade tem mais a ver com o nosso quantitativo de recursos humanos atuais. A gente não só entende a necessidade da ampliação do número de CRAS, como isso já está estudado, a gente já tem um número, tem 2 parâmetros de números para aumento do número de CRAS, a gente entende a necessidade e a urgência dessa ampliação do número desses equipamentos públicos vitais para o atendimento socioassistencial, mas a principal justificativa nossa no momento é a ausência de quantitativo de recursos humanos, de profissionais para que a gente dê conta de fazer esse atendimento qualificado numa eventual ampliação desses centros de referência assistencial. Mas é importante a gente salientar que a gente está num momento específico de uma série de estudos acerca do aumento de RH via concursos. Tanto que a Secretaria de Gestão do município, que é responsável pelos concursos de todas as secretarias, ela tem entrado em contato com todas as secretarias a partir de um planejamento de pessoal setorial 2025-2028 e tem solicitado para as secretarias que nós mandemos o quanto que a gente precisa de cada uma das eventuais carreiras e as motivações. Então, a gente fez todo um processo de escuta dos territórios, escuta das nossas coordenações, para chegar no quantitativo, enviamos para a Secretaria de Gestão, e a gente tem tido uma boa conversa com essa secretaria, explicitando os motivos do aumento de RH, não só para aumentar eventualmente esse CRAS solicitado, mas é importante também salientar, né? A gente já tem um CRAS na cidade de Tiradentes, então há a existência desse equipamento lá, mas nós temos uma previsão inicial, uma solicitação, uma tendência de aumentar em 42 novos CRAS, né? Nós atualmente temos 54, então seria quase duplicar. Claro que isso não é um processo simples e nem seria um processo que ocorreria eventualmente num ano só, né? Nós esperamos que, pelo menos ao longo dos próximos 4 anos, a gente tenha essa ampliação. Então, só para salientar, foi considerado inviável no momento, mas nós mais que entendemos a necessidade da ampliação e estamos ativamente atuando para aumentar o quantitativo de RH e eventualmente pleitear novos recursos para ampliação do número de CRAS no futuro breve. Bom? Legal, André. Obrigado pelo esclarecimento. Acho que entra na mesma linha do que esqueci o nome dela, a representante da saúde falou. Então, convergência de avaliações, tanto da população quanto da secretaria, né, que fez a análise. Não é possível assumir o compromisso neste momento, mas está no planejamento da secretaria e, num futuro mais próximo, pode até ser, começar no ano que vem, né, mas
ou talvez não, talvez um pouco mais adiante, no ano seguinte ou no próximo, mas a necessidade de um CRAS na região é, foi indicada também, foi apontada e reconhecida pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento. Obrigado, meu caro, meu colega de carreira aí, que eu também sou a PPGG. Obrigado, Sérgio. Vamos seguir para, acho que a última participação é de SEAB, que vai nos comentar sobre a proposta 3330. É o Silas? Ô Silas, Isso, tudo Seab. bem? tudo bem, pessoal? Como vai? Boa noite. Boa noite. Nós vamos 3330, acho que é isso, né? Isso. E essa é uma proposta que foi tida como viável, mas ela, devido ali ao nosso, ela ficou meio genérica, não especificou a área a ser, não foi específico uma área para que fosse feita a ação. Mas, de qualquer maneira, essa é uma ação que é uma prioridade já de SEAB, né? Principalmente nessa gestão. E só para ter uma ideia, nós temos aí, salvo engano, 48 áreas que são privadas e mais 3 áreas públicas já nessa subprefeitura destinadas, aí, sendo trabalhadas para a regularização fundiária e um orçamento de aproximadamente aí 52 milhões para 25, né? Então é uma proposta que foi tida como ok, e a sugestão que fica é, se caso tenha uma área específica aí que fique aberto para que a pessoa, o munícipe que sugeriu, possa trazer isso novamente no próximo pleito, né? Mas de qualquer maneira é uma proposta que vai ser atendida com recurso próprio, né? Você já tem um recurso disponibilizado para isso. E a gente entende que deve estar dentro dessas áreas aí que é contemplada. Se não tiver, fica a sugestão, tá bom? Obrigado, boa noite. Perfeito, Silas, eu que agradeço. E só salientar aqui, se o munícipe não chegar e não indicar uma área, no âmbito do orçamento cidadão é possível que a secretaria faça essa definição. O compromisso é exatamente por isso, né? Uma coisa é a proposta, o compromisso é uma especificação. Então, a Secretaria de Habitação tem esse condão, essa faculdade de especificar uma área aí para a gente fazer regularização fundiária no ano que vem. Obviamente que tem que ser em Cidade de Tiradentes, tá bom? Gente, Perfeito. obrigado, meu caro. Agradeço aí muito a tua participação. Com isso, a gente encerra a participação dos munícipes e eu vou, antes da gente passar para a etapa de para a gente ouvir a população, como teve a manifestação, salvo engano, da Kelly, posso estar errando o nome, eu entendi brevemente que era sobre orçamento cidadão. Como eu estou com a tela já aberta aqui, eu vou aproveitar para mostrar. Então, esse aqui é o nosso orçamento cidadão, tá? Quer dizer, esse nosso Participe Mais, tem a aba do orçamento cidadão aqui, tá? Você descendo, você pode ir pela sua subprefeitura, ver todas as propostas que foram apresentadas. Aqui tem as 15 propostas e como elas foram classificadas, o número de votos, tudo, tá? Se você quiser ter todas as propostas apresentadas, aqui tem, ó, download das propostas, aqui vão todas, tá bom? E aí você, deixa eu pegar uma viável aqui, que a gente abre ela, aquela lá de 10 mil é muito pouco dinheiro para a gente abrir, né? Então aqui, só para mostrando, aquela do talude das duas araras, né? Você tem o compromisso, você tem as análises de viabilidade que foram feitas pela Secretaria de Cidade de Tiradentes, que foi quem considerou a proposta viável, por isso que o compromisso é da Sub-CT, tá? E a Secretaria do Verde também fez análise de viabilidade dessa proposta e encaminhou à subprefeitura. Então, por isso que a gente nem chamou eles para falar, né, na audiência, porque eles somente iriam dizer, essa proposta aqui a gente encaminhou para a Sub-CT, tá bom? Então, aqui está. E aonde está o monitoramento? No ano que vem, a partir do primeiro monitoramento vai aparecer aqui, ó.
monitoramento, do lado das análises de viabilidade, e aí você pode monitorar, tá? E se você quiser monitorar as propostas do ano passado, é só rolar a tela para baixo e aqui está o monitoramento de 2025, o que está sendo executado este ano. Essa tela, ela demora para carregar. A gente vai ficar vendo aí essa rodinha aqui, ó, durante algum tempo, mas ele abre e você filtra ali por subprefeitura e você vai ter os status e o monitoramento de toda a execução. Tá bom? Bom, esse é o nosso Participe Mais. Eu vou parar de compartilhar minha tela. E com isso, agora são 10 para as 8, a gente pode passar para a etapa de manifestação da população. Eu estou vendo que tem pouca gente hoje aqui, né, participando da audiência. De qualquer forma, sempre é importante, mesmo que tenha pouca gente aqui, mas como este material vai estar disponível e visível no YouTube, é importante a gente levar isso em consideração, tá? Que ele vai chegar a mais gente do que as pessoas que estão aqui na sala. Gostaria de, então, fazer o convite aí à população, a quem quiser fazer o uso da palavra. A Kelly já levantou a mão. Mais alguém levantou a mão? Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Não? Está só a Kelly. Então, Kelly, aqui aparece JS Serviço para mim, e o Zildo, os três que levantaram a mão. Eu vou habilitar a Kelly para falar. Kelly, a gente tem a regrinha dos 3 minutos de fala do munícipe, tá bom? Eu sei que tem pouca gente aqui para falar, a gente tem tempo suficiente, mas por uma questão até de isonomia com as outras audiências que vêm sendo realizadas, vou te pedir, não vou te cortar a palavra se der 3 minutos, mas vou te pedir que tenha bom senso no uso da sua palavra e, se for necessário, depois você se inscreve de novo e a gente fala de novo, tá bom? Pode começar, eu vou colocar o reloginho na tela aqui, mas fique à vontade, seu microfone acho que já está habilitado, pode ir começando. Olá, pessoal, boa noite. Desculpa, como você falou que ia pedir a manifestação da população, por isso que eu já me manifestei ali na hora, mas eu queria perguntar a respeito das propostas que foi aprovada e vocês acabaram já mostrando, eu fui contemplada nessa parte. Eu fiquei na dúvida sobre esses 10 milhões da construção do CAPS. Eu acho que esses 10 milhões é o valor do ano passado que não foi utilizado, certo? Uma coisa assim, eu não entendi direito, porque também não foi prestado conta para a gente desses 10 milhões do ano passado, porque nos falaram que não foi utilizado. Então, eu acho que eu entendi isso, que a construção do CAPS vai vir desse valor de lá. E esses 10 milhões de agora vai ser contemplada com a Rua das Duas Araras, do Talube, né? E, no caso, o outro seria uma outra, que eu não lembro qual que é. Mas eu queria enfatizar aí a Evanilza, a Eva, que falou a respeito da UBS Jardim Vitória, não é a UBS Jardim Vitória que ela comentou. Foi colocada uma proposta de uma construção uma UBS Nova Vitória, que seria lá em cima no Barrão, que tem uma comunidade nova agora, e então pediram lá a UBS. Essa Jardim Vitória que ela falou não foi colocado no orçamento, porque já foi prestado contas para a gente de onde vinha o dinheiro para construir ela. Então, a gente não colocou. Então, é Nova Vitória, não é Jardim Vitória. A outra, a respeito da escola, vocês falaram que vão dar uma olhada, vão fazer a fiscalização para ver a possibilidade, assim como também a gente conseguimos um terreno para a construção da UBS Jardim Vitória, que é essa que a Evanilza falou que está vindo a limpeza, que está vindo cercar ela. De frente tem um terreno bastante grande, onde que a gente consegue estar fazendo a desapropriação legalmente, que o advogado ofereceu para a prefeitura e para a saúde, esse terreno para caso precise. Porque os jovens andam de 2 a 3 quilômetros para chegar na escola mais próximas, debaixo de sol e chuva.
E também está tendo na Rua Atalaia uma construção de novos prédios, muitos prédios. Então, vai sobrecarregar também as escolas. Então, eu acho que ter um olhar carinhoso ia ajudar bastante aqui a comunidade. E é só isso, era só para esclarecer sobre... Eu queria saber quais as propostas, né, que foram, você já me falou. Eu só queria voltar na parte do CAPES, da onde sairia esse valor para a construção do CAPES, e sobre a Nova Vitória, né, que não é o UBS Jardim Vitória, e sim Nova Vitória. Obrigado, Kelly. A gente tem por praxe, né? A gente vai passar todos os inscritos e depois, ao final, a gente dá a palavra para os representantes aqui das secretarias. E se tiver alguma dúvida com relação ao processo, eu também posso falar. Já adianto que esse CAPES é o que está em execução este ano. Vamos agora para o JS Serviço. Pelo menos aqui para mim está com esse nome. O microfone já está permitido. Só é necessário habilitá-lo, meu caro. Você tem que... Não tivemos e não te escuto também. Você precisa habilitar o microfone. Ele aparece aqui como ainda com o risquinho ali. Não está conseguindo habilitar o microfone. Se tiver no computador, lá em cima, perto do botão de sair, né? Você tem ali o microfone. É preciso clicar ali que ele vai ficar habilitado. Enquanto isso, eu vou dar a palavra para o Zildo, que é o outro inscrito. E assim que o JS Serviço conseguir. Zildo, boa noite, me escuta? Eu estou escutando você perfeitamente. Perfeitamente, da mesma forma. Uma observação sobre o CRAS aí, né? O que acontece? A cidade de Tiradentes é uma cidade que tem uma grande quantidade de munícipes. E a gente vê não só o CAPES, que o ano passado estava numa audiência da Câmara, e até eu falei com o doutor Arnaldo. Eu falei, o único CAPES que tem aqui é em Goianás, ali perto do Pio Bela, e o doutor Zamarco conhece muito bem. Mas o que eu quero chamar uma reflexão e dizer é o seguinte: quando você faz um projeto do céu, você vê lá, CRAS, vou citar aqui onde eu moro, aqui no Jardim São Pedro, Bonifácio, está lá o CRAS. Só que nós só temos uma unidade do CRAS em Goianás. O que acontece? Sobrecarrega. Quando há uma enchente no Pantanal, aonde vai? Vai o pessoal do CRAS de Goianás, tudo para atender aquela demanda, que é justo, não estou falando que não é justo. Então, no caso da cidade de Tiradentes, que é uma grande cidade, que não só precisava de um CRAS, mas também um cartório, correto? Não sei se você está me entendendo. Então, eu não estou jogando uma pedra no André, não, mas que essa secretaria comece existe um ideal, mas que, na realidade, esse projeto venha se concretizar. Que nem aqui eu estou falando exemplo do meu setor. E eu estou olhando para a cidade de Tiradentes, que é uma cidade mesmo. É um lugar que tem muita demanda, muita carência, né? E merece de um CRAS. E esse CRAS aqui de Goianás, ele fica sobrecarregado. Que eu sei que fica. Aí, quer dizer, você tem ali um espaço pequeno e você tem uma demanda, então deveria demandar mais CRAS para a cidade de Tiradentes. E aqui no Bonifácio também. Apesar que eu estou falando sobre Tiradentes. Mas eu estou citando um exemplo, porque quando você cria o céu, está lá, sala CRAS. Eu falo que eu estava aqui e vi. Então, quer dizer, é uma coisa assim que a gente fica, como se diz, jogando pedra na lua. Entendeu? Não. Mas é só isso que eu queria fazer uma reflexão, para que esses estudos... Zildo, você ficou mudo. Não sei o que aconteceu aqui. Agora? Isso, agora sim. Você falou quando você queria fazer uma reflexão, aí daí para frente ficou mudo.
Ah, caiu. Deve ser a internet também, que é uma internet meio aplicada. Então, aqui quando você faz um projeto não sei se vai repetir, vocês não me ouviram, você tem lá o céu, Sala do CRAS. Eu me lembro muito bem que eu sou morador, é um exemplo daqui. Então, quer dizer que isso vira realidade. É só essa observação que eu quero fazer. Um abraço, boa noite. Obrigado. Obrigado, meu caro. Obrigado, Zildo. Só meu microfone, eu peço desculpa, já está funcionando. Opa, quem está falando aqui deve ser o JS Serviço. Isso, na verdade é o conselheiro Juliano que está falando, é que eu estou falando da empresa, mas na hora que eu puder falar, já está Conselheiro funcionando o microfone. Juliano, do Conselho Participativo. pode falar, deixa eu só colocar os 3 minutos aqui, manda bala. Pronto. Boa noite a todos, obrigado aí pela deixar nós participar dessa audiência aí. E eu gostaria que os técnicos de toda a secretaria, se há possibilidade de passar esses estudos deles aí para a gente, porque quando chega essas demandas aí da população aí lá no conselho, a gente eu mesmo sou um que eu sou até contra esse Participe Mais, porque o ano passado a gente elaborou, perdeu um monte de tempo, briga, desavença e não foi feito nada. Só espero que dessa vez agora a gente faça valer os impostos que a população paga e fazer acontecer, e a gente não ficar com demagogia, entendeu? Politicagem em cima disso. E fazer acontecer o que a população tanto almeja por ter colocado os governantes, os parlamentares, né, os vereadores, o prefeito, o subprefeito aí das regiões, os servidores também, né, porque a população de cidade de Tiradentes é muito carente e os parlamentares aí, eles só vêm aqui na cidade de Tiradentes buscar voto e depois que passa a eleição, esquece da população aqui. E eu gostaria também, recapitulando, se tiver condições da secretaria encaminhar para nós, para a gente estudar também e discutir sobre possível novas indicações de local para fazer alguma melhoria. E eu encerro aqui minha conversa, minha fala e muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Juliano. Vou pedir a gentileza de você deixar seu contato, provavelmente seu e-mail aqui no chat. E aí, o pessoal das secretarias que está aqui, que tiver algum estudo, que puder encaminhar ao Juliano, acho que já fica esse contato, tá bom? De qualquer forma, meu caro, Do Conselho Participativo? Ou o que você quiser. Se quiser por esse colocar aí o do mesmo, não tem problema. conselho, você que escolhe. Tá? O e-mail é seu. Isso. Bom, então, de qualquer forma, eu acho importante que, se você estiver se referindo aos estudos, às análises de viabilidade que foram apresentadas aqui, isso já está público, tá bom? Apesar da crítica aí ao Participe Mais, ele é o nosso canal e essas informações, essas análises estão lá, como eu bem mostrei aqui há alguns minutos, tá? Gente, mais alguém quer fazer uso da palavra? A gente tem tempo ainda. Senão eu vou passar para outra etapa. A gente não volta para a participação, para a fala da população, de munícipes, tá? Deixa eu seguir para a etapa seguinte. Se o pessoal, o técnico das secretarias, quiser fazer algum comentário com relação ao CAPES, com relação ao CRAS, a Evalgisa já está aqui, levantou a mãozinha.
Só abre o microfone, isso. Sim, Vanilza, aqui da Secretaria da Saúde, eu sou a supervisora de saúde da cidade de Tiradentes. Vou responder a pergunta da Kelly. A Kelly é conselheira atuante aqui no território, uma conhecida nossa, assim como o conselheiro Juliano. E acho que os dois trazem algumas questões que são pertinentes, né? Em relação ao CAPS, você já respondeu, né? Os 10 milhões do ano passado, estão sendo utilizados agora em 2025, e aí ela traz, vou até aproveitar o exemplo do CAPS, né? Quando a gente faz uma solicitação que você ainda não tem o terreno, não tem uma indicação, e tem toda uma morosidade depois para ver quando o munícipe indica o terreno para a construção de uma UBS, para ver se aquele terreno é viável, se é particular, se tem algum impacto ambiental, e a gente tem um prazo para cumprir ali esses requisitos para uso do orçamento cidadão, né? Então, no caso, eu entendi, Kelly, que é a UBS Jardim Vitória 2, né? É uma área ali de ocupação, como você mesma traz, tem essa necessidade, mas a gente não tem ainda nenhuma indicação, nenhum terreno onde a gente possa dizer assim, olha, isso aqui a gente vai conseguir solicitar uma UBS para aquele espaço. Você tem acompanhado a luta do Jardim Vitória, participou lá da entrega do documento quando a prefeitura realmente conseguiu comprar ali, tinha todo aquele entrave ali com o proprietário, né? Você tem acompanhado, mas é isso mesmo, tem que questionar, tem que dizer, é a população que diz, aqui a gente tem esse vazio, a gente tem essa necessidade, a população precisa se ocupar desses espaços para dizer qual é a saúde que nós queremos, onde é que a gente precisa que o sistema chega, mas o serviço público ele tem que passar por todas essas burocracias. A prefeitura para construir, a secretaria para construir, ela tem que ser a proprietária. Aqui em Cidade de Tiradentes a gente tem muitas unidades que são em espaços de Coab, a gente tem feito essa busca, mas realmente nós temos essa dificuldade. Em relação ao questionamento do Juliano, Sandro, eu entendi a fala dele no sentido, não talvez como uma crítica ao Participe Mais, mas que nós, enquanto representantes do sistema, do poder público, né? Eu digo aí, eu me coloco com também me sinto responsável por isso, para nos espaços a gente dizer para a população, chamar mais a população onde é que ele cobra, onde é que ele solicita, o que é esse orçamento, o que eu faço com isso. Então, eu aceito a crítica, viu, Juliano? Acho que a gente precisa mesmo levar essa devolutiva. Às vezes a população que participa lá no meu Conselho Gestor de Saúde, ele não tem acesso, muita gente talvez gostaria de estar aqui, mas às vezes tem ainda algumas dificuldades que são peculiares do próprio território. Eu acho que é válido, sim, o Juliano também é um conselheiro participante, e que para o ano que vem, quando nós estivermos lá novamente, Kelly, na construção dessa oficina, participando dessa oficina, dizer o que nós queremos, que a gente já leve, eu discuti lá no dia dessa construção, que a gente já leve a indicação do terreno, que a gente já tenha algo já em mente, que acho que isso facilita bastante o nosso trabalho. E vamos para 2026, a gente traz mais coisa para cá, tá bom? Não sei se eu consegui responder. Obrigado, Evanilson. Eu vi que alguém te chamou de Eva, também já vou te chamar de Eva. Muito obrigado. A gente tem também o André ali, que acho que ele quer fazer algum comentário com relação ao CRAS, é isso? Isso, obrigado, Sandro. Não, primeiro eu queria agradecer o seu Zildo pelos comentários, eu acho que é super pertinente essa colocação. A gente não só tem ouvido, como a nossa equipe de assistência social, principalmente as trabalhadores dos territórios, elas deixam claro como há uma sobrecarga de trabalho. Então, isso exige mais pessoas trabalhando para atender a população. Então, esse é o primeiro momento nosso, né? A gente conseguir pleitear mais pessoas para trabalhar nos territórios. Hoje, infelizmente, nossas unidades estão com poucas pessoas trabalhando, tem muita gente que se aposentou, a gente tem bastante
gente que até se afasta por questões de saúde. Então, a gente está pleiteando um número bem grande de novos profissionais, e não só profissionais de assistência social, mas psicólogos, até pedagogos, para que a gente consiga dar conta das necessidades. Inclusive, o seu Gildo falou, né, da questão do CRAS próximo a um CEL. Então, seria muito importante a gente ter profissionais capacitados e gabaritados para esse atendimento. Nós temos esse estudo, até acho que o Juliano falou sobre estudo, né? A gente tem um e-mail de uma equipe própria da SMADS, que a gente trabalha com planejamento, e a gente consegue atender algumas dúvidas que eventualmente alguém tiver. Eu vou deixar, posso deixar no chat, Sandro, esse nosso e-mail. Qualquer dúvida, a gente pode compartilhar o que a gente tem aí já Por produzido favor. de estudos. Assim que eu acabar minha fala, eu digito aqui no chat. Então, a gente tem feito esse estudo com um máximo de informações para a gente conseguir justificar a necessidade financeira de implantação de novos equipamentos públicos como o CRAS. Então, isso é uma realidade, isso é uma questão que está nos movendo bastante. Então, de novo, eu agradeço o seu Zido pelo comentário, pelo reforço da importância da necessidade de novos CRAS. Como a gente falou, né? Nós temos um estudo pronto para instalação de 42 novos CRAS, não só aí na cidade de Tiradentes, mas também em outras subprefeituras, outros distritos que também precisam. A gente tem essa noção da necessidade de ampliação dessas unidades em vários outros locais. Como eu tinha citado, né, atualmente, em tese, existe um CRAS na cidade de Tiradentes, né, que fica na Avenida Nascer do Sol. Eu acho que ele está meio na transição com Guaianazes, então ele aparentemente não, claramente ele não está sendo suficiente para atendimento, assim como a maioria dos CRAS. Enfim, de qualquer maneira, só para sintetizar e finalizar minha fala, essa é uma preocupação real nossa. Todo dia a gente discute essas questões lá na secretaria. Isso não é só uma fala da boca para fora. Então, eu vou deixar aqui o nosso contato, caso alguém queira ter acesso a esses estudos. Tem alguns que já estão linkados no site da SMADS, mas às vezes eu sei que é um pouco difícil de encontrar, então eu posso encaminhar direto. Tudo bem? Eu vou deixar aqui no chat, qualquer pessoa que tenha mais interesse pode mandar que a gente vai responder. Tá bom? Obrigado, Sandro. Obrigado, André, Lido e você Juliana. pode falar o e-mail, que eu não sei se o chat vai para o YouTube, eu acho que não. Claro. Ó. É SMADS Planejamento, tudo junto, né? smadsplanejamento@prefeitura.sp.gov.br. Perfeito. Eu vou Obrigado, digitar meu aqui. caro. Obrigado a você. Eu estou vendo que tem uma mão levantada aqui, mas a gente já passou a etapa de fala de munícipes, e aí é um pressuposto das audiências, tá? Eu acho que a gente, para não ficar depois um bate-boca que fica até. Acho que não vai ser o caso aqui, mas pode ser que em outra audiência ocorra, então a gente evita. Eu vou compartilhar minha tela novamente, só para mostrar para vocês que aquela tela de monitoramento das propostas que eu falei que demora para carregar, ela é assim, tá? Então, você tem todas as subprefeituras. Eu vou vir aqui na cidade de Tiradentes. Então, as propostas que estão sendo monitoradas na cidade de Tiradentes. Dentre elas, a construção do CAPS, que eu vou abrir aqui. Então, essa é a proposta do ano passado, olha lá, foi feita em 2024, foi considerada viável, recebeu apenas 17 votos, participação da cidade de Tiradentes também foi pequena no ano passado. O compromisso da Secretaria de Saúde é esse aqui, implantar um CAPS, e a análise de viabilidade está aqui, e os monitoramentos estão aqui. Tá? Então, o que a gente recebe da Secretaria de Saúde, enquanto CEPLAN, a gente traz para esta aba de monitoramento, e eles informam de nota de reserva, tal. Tá? Eu acho que pode ser uma coisa um pouco mais
direta. Então, o CAPES está a construção ou contratação, em caso, acho que é a implantação, né, do CAPES, está em tal estágio, tá, vencemos tais e tais e tais estágios. Mas as informações da Secretaria de Saúde estão aqui e estão, estão adequadas, né? Estão, acho que, suficientes. Se não estiver, a gente pode solicitar complemento a eles, tá bom? E eu vou mostrar também aqui, ó, o PMSP Acervo, que é onde estão disponíveis as audiências devolutivas, todas que já aconteceram, tá bom? Então aqui vocês podem encontrar as audiências devolutivas no YouTube, PMSP, Prefeitura Municipal de São Paulo, Acervo, e ali tem uma playlist específica para audiência pública devolutiva do Orçamento Cidadão. Tá bom? Com isso, deixa eu parar de compartilhar. Acho que a gente vai chegando aqui então ao fim da nossa audiência pública. Agradeço muito a participação de todos que estiveram aqui, dedicaram o seu tempo. Pessoal das secretarias que estão aqui, da subprefeitura, os nossos intérpretes de Libras ali, que diariamente estão com a gente nesse roteiro. Agradeço, obrigado novamente. E é isso, estou encerrando a audiência pública de Cidade de Tiradentes. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado. Tchau, boa noite. Falou, Boa boa noite. noite a todos. Até ano que vem.